Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Pode Animar. Neste Pode Animar de hoje eu começo com uma frase para você pensar. A frase que diz assim: levante suas palavras, não sua voz. A chuva que faz as flores crescerem, não o trovão. Pois bem, com essa premissa, com essa frase, apresento a vocês uma das animações que mais tocaram o meu coração, que é belíssima e que traz para nós um tema muito dito e falado nesses últimos tempos. Eu falo de A Ganha-Pão. A Ganha-Pão foi um dos 5 títulos nomeados ao Oscar em 2018 como melhor animação, além de ser nomeada ao Globo de Ouro. Além disso, o estúdio que criou a animação, que fez a animação, o Cartoon Saloon, já tinha na sua bagagem mais 2 animações que foram indicadas. Suas 2 primeiras animações, sim, a Ganha-Pão é a terceira animação da sequência, foi também indicada ao Oscar. A primeira animação, que era um conto de fada celta chamado O Segredo de Kells, foi indicada ao Oscar de melhor animação em 2009 e em 2015 eles voltaram com A Canção do Mar. Pois bem, o estúdio já é premiado, ou seja, o estúdio já traz coisas boas, porque todos os anos não, mas as animações que eles trouxeram foram indicadas ao Oscar. No caso deste longa, é uma adaptação do livro de Deborah Ellis, que no Brasil são 3 livros que foram lançados pela editora Ática. O primeiro livro chamado A Outra Face, o segundo livro chamado A Viagem de Parvana e o terceiro livro com o nome de O Meu Nome é Parvana. Né? Todos esses 3 livros são escritos por Deborah Ellis, e o longa que eu vou falar hoje, que é A Ganha-Pão, foi escrito e realizado por Nora Tolley. Tomei. Será que falei certo? Não sei. Deve ser Tomei. Por Nora Tolley. Sem contar que a produção ficou por Mimi Polk e por Angelina Jolie. Sim, Angelina Jolie, que já se mostrou estar à frente de vários momentos de ativismo, várias ONGs, várias ações ativistas. Ela também produziu este longa, que conta a história de Parvana, uma menina de 11 anos de idade, que ainda é uma criança, vamos dizer a verdade, e que mora no Afeganistão, né, situada ali mais ou menos em 2001, quando o Talibã veio para o Afeganistão e tomou o Afeganistão. Né? E com isso, as regras para as mulheres mudaram um pouco ali no Afeganistão, com as mulheres não podendo sair de casa sem a presença masculina. Ou seja, uma mulher não podia andar na rua sem o seu marido, sem o seu irmão ou sem algum homem, seja esse parente, filho ou marido dela. Então, nesse contexto onde que o Talibã chega, né, ali no Afeganistão em 2001, a gente é apresentado a Parvana. Parvana é filha de um professor e de uma escritora, né, que durante o longa não se fala muito, mas percebe-se que sofre de algo mal, porque, né, durante o longa vai mostrando isso. E o pai dela também é deficiente físico, vocês vão saber o que ele tem durante assistindo o longa, e eles vendem, naquele momento, naquela situação de guerra contra os Estados Unidos, eles vendem o que ele sabe fazer. Ele escreve, né, ele pode escrever, ele fala que lê ou escreve, eles vendem as poucas coisas que eles têm ali, inclusive uma coisa que Parvana queria muito para si, eles também vendem. E você vê ali um momento muito dramático onde o pai dela, que é o único homem, né, maior de idade, que poderia fazer com que ela andasse tanto que ela anda na rua com o pai, é preso. Preso de uma maneira injusta, né, preso por um motivo banal, um motivo tolo, como muitas prisões no mundo, e lá não seria diferente. E ela se vê presa dentro de casa com a irmã mais velha, a mãe e o seu irmãozinho, que é um bebê ainda. Né? Não se fala muito ao certo quando ele tem, mas deve ter de 1 a 2 anos ali. Então ela não poderia sair com ele. Teria que ser um adulto
né, um filho mais velho, um adolescente até, mas até uma criança, no caso, depois a gente descobre não, né? Mas ela, né, nesse meio inteirinho que ela faz, ela se traveste de homem, de menino, né? De homem não, mas de menino, para poder sair, porque sua família começa a passar por, tirando todo o perrengue que já passava antes, começa a passar por necessidades extremas ali, e ela se vê a necessidade de sair, porque todos os momentos na animação onde que elas tentam sair por si próprias, não dá muito certo, né? E eu não vou contar mais, vocês assistem a animação, vocês vão saber o que não dá muito certo. E então ela se traveste de homem, ela corta seus cabelos, que são longos, que são grandes, elas cortam seu cabelo, só lembrando que as mulheres podiam sair, mas elas tinham que sair também todas fechadas, não poderiam mostrar, as crianças ainda, no caso da Parvana, você vai falar, ah, mas no começo a Parvana não é tanto assim, mas quanto criança ela poderia sair, mas depois de adulta não pode, depois de uma certa idade, né, lá, que é a idade de casar, ela não pode mais sair, ela tem que sair ali com a burca, para a rua, ela não pode sair sem, não pode mostrar o rosto. Então, ela corta os cabelos longos que ela tem e sai como menino. E nisso se descobre e se mostra toda a diferença entre você ser menina e você ser menino ali naquele Afeganistão. Porque no momento em que ela é menina, tem até um momento muito interessante, que não é um spoiler, mas que ela percebe as vantagens, se é que podemos dizer assim, de ser menino. Porque ela pode fazer coisas que as meninas não podem. E isso é muito interessante. A história em si é maravilhosa, né? Conta como que a liberdade é tirada de uma maneira brusca, de uma maneira, sabe, repentina de uma criança. Porque ela é uma criança ainda, apesar de ser menina, ela é uma criança. E como toda criança, ela adora contar uma coisa que é maravilhosa, que até uma narrativa junto com a história. Senta que lá vem a história. É o fato do pai dela sempre contar histórias do seu passado e que vai mostrando um pouco da cultura ali do Afeganistão, a cultura deles ali, como tudo aconteceu e até como tudo aconteceu quando vieram o Talibã. Então você vê toda a construção, é uma história do povo mesmo ali, não tem uma. Tem uma parte fantasiosa, que é justamente na hora que ela vai contando a história, porque assim, você tem uma metalinguagem dentro, você tem uma história dentro da história. E que essa história dentro da história também se conecta com a história real. Você começa a perceber, num primeiro momento parece que é uma história, sabe, contada só para se passar o tempo, só para fazer as coisas se acalmarem, mas você percebe que a história ela vai se conectando com a história contada ali, né? E essa história que ela conta, que começa com ela contando, tem momentos que é a mãe que conta, você percebe que a história ela vai se transmutando na própria Parvana. E você começa a ver a Parvana dentro da história. É interessante. Assistam que essa parte dessa metalinguagem é muito bonito, né? Apesar de tudo isso, né? Apesar dele ter para um público infantil, em tese, a gente percebe que, que existe dentro dessa história o escapismo, né, da Parvana para o momento que ela está vivendo, para aquele momento triste, para aquele momento ruim que ela está vivendo, não só ela, como muitas pessoas ali. E então esse conto de fada, essa outra história que eu digo, é um escapismo para o mundo injusto na qual ela vive. Dito isso, a gente percebe também que o filme ele não é condescendente. Ele não é aquele filme que tenta passar um pano, que tenta mostrar o melhor do mundo. Não. Ele para o público a qual ele quer atingir, ele mostra o medo e o sofrimento dos personagens naquele enredo em que eles se encontram. Né? A Toei, né, que realizou, que escreveu isso, ela não é indulgente.
no quesito de violência gratuita. Ela não vai, você não vai. A violência está mais subjetiva, tá mais. Tem até um momento que seria um momento um pouco mais violento, tem dois momentos, na verdade, seriam um pouco bem violentos, não mais, mas bem violentos, e que você não vê, mas você percebe, e você sofre, e você, sabe, é difícil, porque existe dois tipos de violência ali, a física e a psicológica, né? E é mostrado isso, né? Sem encontrar e tudo isso misturado com a paleta de cores da animação, né? Que ela só é colorida, ela mostra muito, ela mostra toda a beleza do deserto ali, né? Ela vai te mostrando pelos tons de ocre, areia, as cores fortes do céu, dos olhos das pessoas, os olhos ali você percebe que tem uma coloração bem forte, né? Os traços que são trazidos ali, que é um pouco fora de padrão das animações mais populares, né? E vai trazendo isso. E o mais legal de tudo isso, porque você percebe que todos os sonhos que eu falei são a maioria pastéis. Que momento você tem a coloração, o colorido? É na hora que ela conta a história. É na hora que ela tá contando a história que eu falei que tem dentro da história. Eu não posso contar muito mais, é um filme de 93 minutos, 1 hora e 33 minutos. É um filme maravilhoso. Se eu contar mais, eu vou dar muito spoiler aqui. Mas essa é a indicação da semana. Tá na Netflix, né? Você tem Netflix? Suga de alguém? Tá pagando? Não sei. Tá na Netflix. Mas a história é bonita, né? Como eu disse, o ganha-pão, sabe? Ela traz um assunto muito à tona. A gente viu aí o problema ali do Oriente Médio nessas semanas que passaram. E isso me fez relembrar essa história da ganha-pão. E eu trago aqui para vocês essa história no dia de hoje. Tá aí a ganha-pão. Tá aí a ganha-pão. Tá na Netflix. Vocês podem assistir, 93 minutos. A história não embarriga, não é chata. Você vai se envolvendo cada vez mais e vai esperando o final, né? Que pode parecer feliz, mas não é tanto assim. Pois bem, essa é a minha indicação dessa semana. Lembrando que a Rede Canais Pode Bater tem programas para você todos os dias. A gente tem programas de segunda, que é nosso podcast gravado ao vivo. Na terça, notícias da semana passada com o Pod News. Na quarta, o Pod Animar, onde até o apresentador é animado. Na quinta-feira, nós temos a entrevista com o Pod Entrevistar. A gente tenta trazer toda semana uma pessoa interessante. E vocês vão ver que é muito legal. Na sexta-feira temos dois programas, na falta de um temos dois programas, que é o Pode Aprofundar e o Pode Discordar. Nos dois o André acaba com o nosso sonho, falando que tudo que a gente gosta não é tão bom assim. E no sábado temos o Amálio e o Adilson trazendo aí uma leitura de uma HQ para vocês. A última da semana passada foi o Mac e foi muito legal. Só lembrando também que eu falei, tem todo dia tem aí no domingo também, porque todo dia tem uma resenha com a Mário Damas do Pode Resenhar. Por isso, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para saber de todas as nossas toda a nossa programação, de todos os nossos episódios que nós lançamos. E se você não gostou também, deixe o sininho e fala aí o que você quer ver na próxima. E como eu disse para vocês, levantem suas palavras, não sua voz. Uma flor floresce por causa da chuva e não pelo trovão. Bom dia, boa tarde, boa noite.